Bom, pessoal, vamos para a segunda videoaula, né? O terceiro vídeo. O primeiro vídeo foi uma introdução, onde eu expliquei como instalar o Turbo Pascal. Eu tinha falado para vocês que o Turbo Pascal tem uma telinha pequena e isso dificulta o trabalho. Na verdade, ele trabalharia em tela cheia se nós estivéssemos trabalhando com DOS. No Windows, a partir de uma certa versão, ele não foi mais possível trabalhar com ele fora daquela janelinha daquele tamanho, pequena. E aí eu parti para o Pascalzinho, que é esse que você está vendo aqui na tela agora, que é uma outra interface, um outro compilador com uma interface muito mais muito bem elaborada, né? E foi desenvolvida pela Universidade de Brasília. Eu acho que é isso. Se você for na internet e colocar Pascalzinho no Google, você vai encontrar onde baixar isso aqui. Isso aí é gratuito, tá? Não é pirata, não é nada. É um programa livre, tá? Para você usar. Tem aqui o menu, abrir novo, abrir arquivo, os recentes, né, que a gente fez, tudo, fechar todos que estiverem abertos. Você pode ter vários programas abertos simultaneamente, diferentemente do Pascal, que como era DOS, só um por vez estaria aberto, tal. E aqui tem outras coisas, tá vendo as ferramentas? Tem bloco de notas, calculadora, Internet Explorer, prompt do DOS e Windows Explorer, que são coisas que você está sempre utilizando quando está desenvolvendo o sistema. Então isso ajuda bastante. Aqui tem a organização das janelas, para que você, tendo vários projetos abertos simultaneamente, você possa alternar entre elas de forma prática. Tem um arquivo de ajuda, tem bastante coisas interessantes aqui, tudo bem? Bom, é o seguinte, vou partir do pressuposto que você já instalou o Pascalzinho em sua máquina. Se você não instalou, pause o vídeo agora, faça isso, vai no Google, procure por Pascalzinho, faça download, é muito simples a instalação. Next e finish no final e pronto. Você vai instalar o seu Pascalzinho e pode voltar a este vídeo e dar continuidade no aprendizado. Nós vamos refazer o algoritmo que nós fizemos na aula passada, na aula anterior. Nós fizemos com foco na lógica, ou seja, o sistema recebe dois números e sabe que tem que somar aqueles dois números e devolver o resultado na tela, imprimindo esse resultado na tela. Mas agora eu quero que vocês imaginem que vocês tenham que resolver a questão da usabilidade, ou seja, o usuário precisa saber o que ele tem que fazer para interagir com o sistema. Porque do jeito que está hoje, quando você inicia o sistema, aparece uma tela escura, uma tela preta, uma tela vazia. E o usuário não sabe o que fazer com aquilo. Nós que desenvolvemos o algoritmo sabemos que é só digitar um número, dar Enter, digitar um segundo número, vou pressionar Enter de novo, e depois que eu pressionar esse segundo Enter, ele vai mostrar para mim o resultado. Eu sei porque foi eu que desenvolvi. O programa tem que ser feito para um usuário que, como não participou daquele processo, ele não sabe o que o programa tem que fazer. Então, o programa tem que conversar com o usuário. É sobre isso que vai tratar essa videoaula que você está assistindo agora, tá? Nós vamos refazer o mesmo programa. Eu vou clicar em arquivo novo, agora estou usando o Pascalzinho e ficou muito mais interessante, a tela é cheia aqui, eu posso dar zoom, posso fazer uma série de brincadeiras, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu tenho o begin, se eu voltar um pouquinho para trás aqui, uma seção de variáveis, program, ele já deu aqui o nome para mim, já me adentrou algumas coisas, tá? Eu não preciso digitar tudo, só vou mudar o nome aqui, tá? Calculadora, ou somar dois números, somar dois números, chamar de somar dois números. Aqui eu vou criar as variáveis que vai receber os valores, N1, N2 e R de resultado, tá? Vou chamar de R aqui, do tipo integer, ok, begin e end, ok. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, para que o sistema consiga conversar com o usuário, eu vou imprimir algumas informações na tela. A primeira informação que eu vou imprimir vai ser isso aqui, ó, write ln, para que ele salte a linha assim que ele escrever isso daqui, tá? Eu quero que ele imprima isso daqui, soma dois números. Vai ser um título do programa. Então o usuário já sabe que trata-se de uma calculadora. Quando ele executar esse programa, ele já sabe que trata-se de uma calculadora. Como eu dei o write ln, ele escreveu isso aqui na tela e o cursor já foi para a linha de baixo, tá certo? Então vou escrever aqui de novo um outro write ln aqui, write ln, e aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar uma divisãozinha aqui, tá? Tracejadinho aqui só para dividir o menu, o título, né, do programa do resto. E aí eu vou dar um write ln de novo, só que dessa vez não vai ser write ln, eu vou te explicar para você porquê, tá? Isso aqui pode ser aqui mesmo, ó. Pode ser aqui, tá? Mas eu vou colocar aqui alinhado com isso aqui para ficar mais fácil para a gente entender
Para a gente visualizar a tela aqui mesmo no código, a gente consegue visualizar mais ou menos como vai ficar a tela, tá? Primeiro número, 2 pontos, dá um espaçozinho aqui e eu fecho isso daqui, tá certo? Por que eu não dei o write ln? Porque eu quero que ele escreva isso aqui na tela, mas eu não quero que ele desça para a próxima linha, ou seja, o cursor vai ficar piscando, como está piscando aqui agora, logo após o texto que ele digitou, que seria digito o primeiro número, tudo bem? Daí eu vou para read, e aí sim eu vou dar um ln, vou explicar daqui a pouco por quê. N1. O que está acontecendo aqui é o seguinte, o read, ele lê uma informação do teclado e guarda nessa variável que está aqui dentro, tudo bem? Só que eu coloquei ln aqui porque eu quero que ele leia a informação que vai ser digitada no usuário, o usuário vai digitar algo, vai dar um enter, ele vai ler essa informação e vai jogar em N1. Em seguida eu quero que ele desça para a linha de baixo, porque senão ele leria o número, a pessoa digitaria o número, digamos que está piscando aqui na tela lá. Está escrito na tela, digita o primeiro número, está esperando, ele digitaria 25, ficaria assim na tela, e ele não desceria. E aí, como eu quero escrever, digita o segundo número, ele escreveria, digita o segundo número aqui na frente, ficando aquela linguiça, né? E não é isso que eu quero. Então, ele dá um read e dá um ln para quebrar a linha, e aí eu escrevo, vou copiar aqui Ctrl C e Ctrl V para ganhar tempo, eu altero aqui para segundo número. Altero o segundo número. Só o write também, para que ele fique piscando também, do mesmo jeito que eu fiz com o primeiro número. Vou copiar isso aqui, Ctrl C e Ctrl V, e agora eu vou jogar no N2. Ó. Ou seja, ele vai ler o segundo número e ele vai jogar em N2. Então veja que tem uma conversa aqui. Eu dou um título para o programa, e aí o programa pede uma informação para o usuário e fica esperando ela aqui. Depois ele pede uma segunda informação para o usuário e fica esperando essa informação aqui. Tá? Agora que eu tenho as duas informações, eu vou fazer o processamento. Eu vou dizer que R vai receber a soma de N1 mais N2, tudo bem? E agora eu tenho em R o resultado dessa soma. Digamos que o usuário digitou 10 aqui e depois digitou 20 aqui. O R vai receber o 10 que está aqui mais o 20 que está aqui. Né? Esse valor vai ser guardado em R, eu terei aí o número 30. O que eu vou fazer? Eu vou escrever esse número 30. Write. Tá? Não vou precisar da ln aqui, tá? Não preciso nesse caso, porque eu não preciso pular de linha. Write, e eu vou colocar aqui a soma. O write ele escreve tudo que tiver separado por vírgula, assim, ó. Eu tenho um texto, uma vírgula, um outro texto, outra vírgula, um outro texto, outra vírgula, uma variável, outra vírgula. Ele vai montando tudo isso aqui, ou seja, ele escreve na tela isso aqui, na sequência isso aqui, um após o outro, na mesma linha, tá? Então o que eu vou fazer para... Sabendo disso aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, vou colocar um texto, vou colocar a soma de, tracinho, aí colocar uma vírgula aqui. De quê? De N1, o primeiro número está em N1, tá certo? Uma outra vírgula. Aí eu vou colocar outro texto, e N2, você vai entender como é que fica isso aqui. Uma vírgula de novo, outro texto, uma vírgula de novo, R, eu fecho aqui e fecho aqui. O que eu estou falando aqui, pessoal, ele vai imprimir tudo que está entre as vírgulas aqui, um após o outro, um na frente do outro, tá? Ele vai escrevendo. Então ele vai escrever primeiro esse texto, a soma de. Depois ele vai escrever esse texto. Digamos que eu digitei 10, então 10. Então vai ficar a soma de 10. Ele vai escrever esse texto aqui, e a soma de 10 mais e, até aqui, né? A soma de 10 mais e. Então a soma de 10 e, se aqui tiver um 20, vai ficar a soma de 10 e 20. Depois vai ter um E aqui, a soma de 10 e 20 e depois vai ter o valor que está em R, 30. A soma de 10 e 20 é 30. É isso que ele vai fazer, tudo bem? Vamos ver. Eu vou salvar primeiro aqui, tá? Como aula 2. Quem salvar. E agora eu vou rodar. Compilar, executar. Tem que executar aqui, deixa eu procurar a janela aqui. Tá certo, olha aí, ó. O que aconteceu aqui foi o seguinte, ele executou, mas jogou a janela para trás. Eu dei um Alt Tab para trazer para frente. Acontece isso de vez em quando, tá? É bom saber para depois você ficar pensando que deu algum problema. Não deu problema. O programa está executando atrás, mas que não atrapalha o nosso desenvolvimento. Olha o que ele fez. Ele imprimiu calculadora, somar dois números. Já estou agora como se fosse o usuário. Estou executando o programa. Eu estou do lado de fora do programa. Se eu entregar esse programa para alguém, ele não sabe o que eu escrevi lá dentro. Todo aquele código, todo aquele algoritmo que foi escrito agora há pouco, ele não sabe. Aquele write, aquele read, ln, não aparece nada daquilo. A declaração das variáveis, o usuário não vê isso. O que o usuário vê é o resultado de tudo isso daí.
Na primeira linha, teve uma linha lá que eu escrevi write-ln calculadora somar dois números. Só aparece para o usuário o calculadora somar dois números, porque aquele write é para dizer para o compilador que ele deve escrever na tela calculadora somar dois números. É só isso que o usuário vai ver. Depois eu tenho um outro write-ln e um tracejadinho. O usuário só vai ver o tracejadinho. Aí na sequência tem um write, digita o primeiro número, ele só digita o primeiro número aqui na tela, ele printa, né, esse texto na tela, e aí tem um read-ln com um N1 entre parênteses. Para que serve isso? Para o cursor ficar piscando aqui agora, aguardando que o usuário interaja. Então o usuário vai digita 25, por exemplo, e dá um Enter, ele vai prosseguir. Quando eu der Enter aqui, ele vai guardar essa informação em N1 e vai prosseguir no algoritmo. Ou seja, o que é que acontece na sequência? Vem um write-ln, vem um write, digita o segundo número. E é isso que ele vai fazer, ó, digita o segundo número. E ele vai ficar esperando eu digitar esse segundo número, porque agora está no read-ln. Nesse momento o algoritmo, o processador está interpretando a linha onde está escrito read-ln, ou seja, leia o número. E guarda onde? N2, porque está dentro de parênteses, N2, parênteses, né? Então eu vou digitar 35. Quando eu der Enter, agora ele vai para N2, essa informação, daí em N1 eu vou ter 25, em N2 eu vou ter 35, e aí vai acontecer um processamento, porque o processador vai ler a próxima linha do algoritmo, que é onde está escrito R recebe N1 mais N2. Na sequência, após esse processamento, existe uma outra linha onde está escrito write e toda aquela montagem que eu fiz, que é a soma de N1 mais N2 é igual a R, tudo bem? E ele vai mostrar na tela essa informação, olha lá. A soma de 25 e 35 é 60. Aí eu dou um Enter, ele termina o programa, tudo bem? Então eu vou fechar essa janelinha aqui. Aliás, não posso fechar nunca essa janelinha. Eu vou voltar para o Pascalzinho aqui, tá? Aquela janela fica sempre aberta ali. Então você vê, ele fez linha a linha, e na medida que ele ia executando as linhas, acontecendo as coisas que tinham que acontecer. Não sei se você percebeu que ficou um pouco para dentro aqui o texto. O calculador digita o primeiro número e digita o segundo número. É por causa desse espaço aqui que eu coloquei aqui, ó. Eu vou rodar de novo e você vai ver que agora não vai ter mais esse espaço aqui. Compilar, executar, fica piscando ali na frente. Eu coloco 80, depois 120 e o resultado é 200. Perfeito? Então, e aí eu dou um Enter, ele termina a aplicação. Nessa videoaula, o foco foi aprimorar o conceito de comunicação com o usuário. O programa precisa se comunicar com ele. O usuário precisa saber o que ele tem que fazer. Tudo bem? Na próxima videoaula nós vamos aprofundar, entrando agora em estruturas. Primeira estrutura que nós vamos ver vai ser a estrutura if then. Então eu espero vocês na próxima videoaula. Até lá. Muito obrigado.